Daqui a pouco a gente vai ver um VT sobre o filme. Ok. O filme, eu fui ver o filme, obviamente que eu senti falta, porque nós já estamos anos-luzes na frente de como termina o filme. Sim. E existe a previsão de uma trilogia, é isso? Sim. Então deve sair tanto no livro quanto nos filmes. Exatamente. Que... Nós estamos trabalhando no segundo livro, que deve... Você já sabe até onde vai ou não? Sim, até toda essa questão envolvendo a JBS. Até praticamente março desse ano. Isso, maio. Até a delação ou depois? Depois, maio. Vai até maio, junho, isso. Tá. E os seus que vai ficar bastante atual. E os seus primeiros desdobramentos. Então, provavelmente, no terceiro, sim, nós teremos o desfecho da Lava Jato. Assim esperamos. O que vai acontecer com esse monte de, né, de blá, blá, blá que eu estou vendo por aí. Sim. Vamos ver um VT do filme e a gente já volta. BR-01, copia. Segura o cara que eu vou abordar. 01, copiado, avançando. Polícia Federal! Desvio de dinheiro, corrupção, propina, formação de quadrilha, evasão de divisas. Pra quem achou que não ia dar em nada... Que nome eu boto? O cara lava dinheiro, tem posto de gasolina... O celular do Youssef apareceu em São Luís. Para! Paulo Roberto Costa. O cara foi diretor da Petrobras e hoje tem uma consultoria. Vocês não têm ideia com quem vocês estão se metendo. Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. A gente conseguiu tudo, Júlio. As contas da família na Suíça, 23 milhões de dólares. Querem que eu comece por onde? Pelo começo? Estamos falando de 7 empresas que só com a Petrobras têm em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bilhões. Soltar todo mundo? Todo mundo. Se foi pro Supremo, já era. Por que vocês estão tentando destruir o PT? A gente não está investigando um partido, a gente investiga o fato, não as pessoas. Quer achar o crime? Segue o dinheiro. Quer achar quem manda? Segue a caneta. Vocês estão sendo seletivos. A gente está sendo seletivo. Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? Veja bem, o Planalto sabia de tudo. A gente tá ajudando quem? Eu quero acreditar que a gente tá ajudando o Brasil. Bom, eu vi o filme. Sim. É um filme que tem que ser visto, porque é importante que as pessoas saibam de fato o que acontece, mas já me falaram, quem leu o livro, sim, que é infinitamente mais detalhado e muito mais bacana até. Você tem sim, muito mais detalhes da operação toda. Sim. O que, como você falou, de fato acontece quase sempre, né? Sempre, sim, o livro tem muito mais tempo, muito mais detalhe. Quem gosta de ler viaja, entra todo num cenário. Eu, particularmente, infelizmente, não sou um grande leitor, mas adoro cinema e fui, inclusive, com você na inauguração do filme, que foi muito, muito bacana. Aliás, estava lotado. Parabéns. Obrigada. Falando um pouquinho de futuro, Ana, me assusta demais o que aconteceu na Itália, por exemplo, e o que vem acontecendo no Brasil. Eu venho percebendo que nas sublinhas, né, porque não pode ser uma coisa, obviamente... ostensiva. Mas as pessoas, vamos dizer que a gente tem o quê? 600 congressistas entre deputados e senadores? 90% está enterrado até a tampa. Ou tem um telhado que não é de vidro, né? É praticamente céu aberto. É praticamente um carro conversível, de tanta porcaria, de tanta merda que já fizeram. E você percebe, mesmo nos discursos, mesmo nessa baboseira, que é tudo um blá blá blá, que na realidade eles gostariam mesmo que isso sumisse do mapa e que nunca mais ninguém ouvisse falar disso.
Quando você começa a entender que um Supremo Tribunal Federal está remexendo em coisas que ele já tinha decidido, quando esperançosamente, tanto eu quanto você falando aqui nos bastidores, acreditamos que isto não vai voltar atrás por um voto de diferença, isso me deixa apavorado, Ana. Porque se a segunda instância cair e voltar a ser terceira instância, acabou a Lava Jato. Acabou a Lava Jato. O seu Lula não vai ser preso nunca, nunca, porque o Moro vai fazer a parte dele. Eu não tenho a menor dúvida que o Moro vai condenar esse bando de gente que ele já tem 350 milhões de provas, mas que por alguma razão, inclusive, ele ainda não deferiu a sentença dele. Sim. Imagino que é para estar cada vez mais fundamentado, mas aí ele é a primeira instância, ele não manda na segunda, quanto menos na terceira. Eu acho que a lei, observados alguns detalhes aqui ali, tem sido observada. Em que sentido esse tem sido observada? Por quê? Quando as pessoas falam por que o Moro não prende determinado político? Porque naturalmente está fora da alçada dele, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e que tem um tempo de fato bem diferente, e isso é uma coisa que frustra a população. Esse montante que a gente tem visto de desvio do dinheiro público, ele é inédito para qualquer um de nós. Ninguém gostaria de que isso terminasse de uma maneira que a gente está acostumado a ver, chamada impunidade. Agora, quando você fala que não existe de uma forma contundente algo feito para acabar com a Lava Jato, é óbvio que ninguém vai criar essa bandeira, estamos querendo derrubar a Lava Jato. Por outro lado, é óbvio que uma pessoa que está sendo investigada, que sabe daquilo que fez, ela de alguma maneira, dentro daquilo que a caneta dele permita, essa pessoa vai fazer alguma coisa para interromper esse julgamento. E eu acho que... Mas não é uma pessoa, Ana. Mas, são 500 congressistas, 550 congressistas, okay, mas... todos da sua maneira, com os seus garfos, com os seus tentáculos, todos de alguma maneira tentando fazer com que essa desgraça que existe nesse país continue como está. É o que eu acho porque assim, se não continuar, eles vão deixar de ganhar, porque qual é o ideal? O ideal não é você querer ser político para ficar rico, né? Sim. Porque no Brasil, ser político até então é sinônimo de ficar milionário. Sim. Por que eu quero me eleger isso, eu quero me eleger aquilo, porque eu vou trabalhar aqui não condenado para ganhar 20 mil reais por mês? Não é essa. Nunca foi essa a função de um político. Então, mas espera um pouco. O que eu penso? Primeiro que a gente há de acreditar que exista gente distinta ali dentro, entre esse número de pessoas que estão ali dentro do Congresso, com certeza. Que fomos nós que elegemos. Então, mas também fomos nós que elegemos os outros, todos os imbecis que estão lá. Só que, e é por isso que eu acredito que reforma política, ela começa com o voto. Começa com quem você coloca lá dentro. Então, eu acredito que existam pessoas sérias tentando fazer um papel sério, desempenhar um compromisso que tenha assumido com a população. Mas se eles são 600, nós somos 208 milhões de brasileiros. Então, e nós temos o poder do voto. E a pessoa, quando está em campanha, pleiteando uma posição de deputado, de senador, e eu estou dando o meu voto, eu estou acreditando e não cobrando depois o que ele está fazendo. Então, o que eu acho que começa com esses 200 e tantos milhões de pessoas, porque enquanto aquela pessoa está falando assim no palanque, eu tenho uma proposta em nome do povo. Primeiro que acho que essas pessoas precisariam lavar um pouco a boca antes de falar de povo, porque enquanto nós estamos aqui, Fabrício, tem gente morrendo em fila de hospital. Tem gente, ontem deu no jornal, e essa pessoa é filho de alguém. Mas essas pessoas, não dá nem para não falar nome, assim, que você vê acho que um dos maiores ladrões que esse país já teve no mundo é com toda a maioria de votos que ainda tem em pesquisas. Então, e é por isso que eu te digo, lembre-se que Paulo Maluf, lembra que aquele slogan que tinha rouba, mas faz? Sim, mas o outro... Então a mudança começa com o nosso voto. Mas desde quanto tempo faz esse do Paulo Maluf? Então, eu sei que é coisa recente. Não, mas quanto tempo esse slogan? Agora. 30 anos? Não. Assim, que desde que a gente falava isso e mudou?
Mas começa conosco. Mas a minha pergunta é, quando eu digo que eu estou desesperançoso do Brasil, de certa maneira, também estou falando da maneira como votamos. Sim. Por que as pessoas não estão na rua, Ana? Por que as pessoas não estão na porta de um Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, cara, não tem nem que pensar em votar isso, porque vocês já votaram. Não, a segunda instância, a prisão em segunda instância, foi uma esperança e um alicerce importante da Lava Jato. Entende, mas agora... Eu não acredito, e como cidadã eu espero que o Supremo continue mantendo a prisão em segunda instância. Essa é a minha vontade como cidadã. Como cidadã, você vê, por exemplo, a história do Aécio. Sim. Que, né, um desrespeita o outro, aí existe uma reunião entre o presidente de um e o presidente de outro, estava na cara, qualquer um, se eu fosse escrever um livro sobre o que vai acontecer com o senador, o Supremo não vai peitar o Congresso, vai mandar de volta para o Congresso, e o Congresso, com 600 pessoas, mais de 89%, exatamente como é aquele sujeito, vai estar lá e vai acabar com o processo. E nós, eleitores, nós, espectadores, ainda ficamos 2, 3, 4 meses com a esperança de que fosse acontecer alguma coisa. Mas o voto, Fabrício, o voto e a cobrança... Mas a minha dúvida é essa, Ana, será que a eleição é no ano que vem? Sim. Você acha, de fato, estou te fazendo uma pergunta porque isso me incomoda brutalmente, porque não é o que eu tenho visto. Sim. Quando sai pesquisa, devia sair assim, olha... não é que eu vou votar nesse. Desses que vocês me pediram, tem um ou outro ali que eu acredito que possa fazer alguma coisa, que mesmo que tivesse 2%, 10%, o resto eu não vou votar em ninguém. Mas não é o que está acontecendo. Não, primeiro que as pesquisas são bastante interessantes, e eu acho que, se eu tenho esse parênteses para só mencionar uma coisa. Como é que eu posso fazer uma pesquisa e perguntar para você em quem você votaria? Em Lula ou Sérgio Moro? O Sérgio Moro não é candidato. Então, pesquisa, todos que estavam lá eram candidatos. Nós estamos falando em pesquisa desde o ano passado, desde o fim do ano passado, para uma eleição que vai ser em 2018. O país até lá, como que é, não sobrevive? Existem outras coisas na prioridade e que eu acho que tudo isso desvia a nossa atenção. Nós temos uma operação Lava Jato em andamento, sim. Nós temos essa questão do julgamento no Supremo da segunda instância, que precisa ter a atenção da população e que nada pode parar. As reformas têm que continuar, o Brasil precisa continuar trabalhando e andando, Fabrício, independente de investigação. Nós precisamos... Não estou discutindo, acho que você tem toda a razão, Ana, mas vamos pegar agora, por exemplo, o caso do nosso presidente. Sim. Quanto custou ao país para que esta pessoa ficasse no governo nos 2 processos que ele passou? Aí eu ia perguntar, mas se ele sai, a economia ia dar uma desmoronada. Quanto que o país perdeu em emendas e não sei o quê, em dinheiro, em passar de 120 bi para 160 bi, porque ele precisava de dinheiro para conseguir fazer com que ele fosse aprovado com uma quantidade específica de votos. O que também me deixa absolutamente revoltado, porque ninguém está ali. Eu acho muito louco isso, porque isso é escancarado. Ninguém está ali discutindo o que é melhor para o país. Eu estou ali discutindo o que é melhor para mim. Então, você vai me liberar isso, você vai me dar isso, eu voto a favor. Se você não me der isso, eu voto contra. Mas pera um pouquinho, eu acredito que você é bom ou é ruim? E na verdade... Entendeu? Não é porque você vai me liberar ou não, não é o que você vai me dar cargo ali, não é porque você vai me liberar o dinheiro para fazer a ponte na minha cidade e eu vou ganhar mais voto, porque eu não estou preocupado assim... Você é ou não é a pessoa certa para estar aqui? Isto que dizem que você fez é verdade ou é mentira? Sim. É só isso que tinha que ser levado em consideração. Mas não é verdade. É nítido que é um jogo de interesses, que é um jogo de troca, de dinheiro. Mas esse é o jogo da política. E eu até entendo que é bastante razoável que exista essa negociação dentro dos limites possíveis para isso. O caso que o julgamento nessas casas é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. Agora,
O fato disso impede que o Temer, amanhã, ao sair do governo, seja investigado? Obviamente não. E o que esses governantes, esses parlamentares fizeram? Ao trocar o seu voto por uma emenda, ao trocar o seu voto por uma liberação de recurso, isso chama atenção. Agora, esse recurso já estava previsto em lei. Isso é importante que seja dito. Agora, muito mais preocupante, eu acho, é a pessoa falar assim, eu não vou votar uma matéria que é importante para mim, para você, para todo cidadão. Eu quero receber isso. Porque eu quero, em troca, mas se o Temer não me der... Mas isso, é o que acontece nesse país de noite. Então, mas a gente não pode votar mais nesse camarada. Esse camarada não representa os nossos interesses. E eu acho bastante interessante quando às vezes as pessoas falam uma bandeira, e eu acho que tem todo sentido, esse Congresso não me representa. É um alívio, é um desabafo você dizer isso, mas na prática não é. Porque essas pessoas têm a caneta. São essas pessoas que dizem, não vamos votar essa reforma, não vamos votar isso, porque eu estou preocupada com um jogo de interesse. Então, é por isso que, de novo, desculpa a insistência, mas passa pelo voto. Esse cara não pode ser reeleito. Esse cara não pode voltar a me representar. Eu tenho como exemplo, assim... eu fui uma das pessoas que defendi muito o Collor. Sim. Porque eu acho, particularmente, que o Collor, na base da estupidez dele, abriu a importação no Brasil e fez um monte de coisa da maneira errada, mas fez um monte de coisa provando de que ele era uma pessoa inteligente. Sim. O cara é impeachmentado, rouba, faz um puta de uma barbaridade, sai como Este cara, 10 anos depois, é senador da República. Sim. Ele tinha quase tanto poder quanto ele tinha quando era presidente do Brasil. Porque vem de é um coronel de uma parte do país ali que é ele no céu, ele na terra e Deus no céu. Faça ele o que fizer, compre Ferrari, compre Lamborghini com dinheiro do povo, com dinheiro roubado, o que particularmente... Se você é senador de um país, né, de um estado tão pobre, se você realmente foi eleito pelo povo para proteger as defesas, né, ou para tentar fazer com que essas pessoas tenham uma capacidade de vida um pouco melhor, nem que você fosse o Bill Gates da vida, na minha opinião, você devia andar de Ferrari ou andar de Lamborghini, porque não tem uma coisa nada a ver com a outra. É afrontoso, né? Não, é uma coisa assim, então, o que, assim, toda essa minha defesa caiu por água abaixo quando se descobre o seguinte, o cara teve todo o poder do mundo, foi desmascarado, voltou a ter todo o poder do mundo, foi desmascarado de novo de uma maneira horrorosa, que agora ficou mais claro impossível. Ele continua mandando nesse país, José Sarney, esses caras mandam no país. O processo dele está lá estacionado no Supremo. Maranhão é um país que tem o maior índice de coisa infantil, de morte, de não sei o quê. Há quantos anos que esse clã manda nesse estado? Não, a pegar Maranhão... O pai, a mãe, a filha, o avô, a neta, todo mundo processado e eles continuam mandando no estado. E eles vão se reeleger. Mas é importante que o Supremo tenha essa mesma indignação nossa. Enquanto o Supremo não tiver essa mesma indignação, o Supremo está lá com esses processos. Que me perdoem as pessoas do Supremo, que eu sei que deve ter gente ali dentro extremamente séria, mas também sei que não tem. Porque ninguém que é eleito... Se fossem pessoas que foram eleitas pelo povo, até ao contrário do que eu estou falando, né? Porque as pessoas eleitas pelo povo aqui não é que está mudando muita coisa. Mas deviam ser funcionários de carreira, Não, quando um político põe uma pessoa lá dentro, quando eu te coloco numa posição para você amanhã me julgar, é lógico que existe escuta. Sim, é óbvio. Eu acertei tua vida, cara. Eu arrumei pra você um emprego vitalício. Aliás, que é uma coisa também que não dá pra entender. Nunca mais na vida o cara sai de lá. Porque constrange, né? Nunca mais ele sai. Tinha que ser por um período, 5 anos, 10 anos, não sei. Acabou, vai embora. Não, então, é uma coisa constrangedora, porque por trás tem um partido político, por trás tem uma indicação política fortíssima, porque não é qualquer um que consegue indicar o ministro
do Supremo Tribunal. Agora, você vai me dizer que essas pessoas, de uma certa maneira, um ou outro, uns menos, talvez mais, os mais antigos, talvez muito menos. Eu tenho certeza absoluta, posso estar falando a maior desgraça do mundo, mas espero que uma Carmen Lúcia que jamais tenha rabo preso com ninguém. Sim. Porque me parece ser uma senhora extremamente inteligente, que tem todo o potencial do mundo, mas também ela é o tal negócio, mas é ela contra... Aí você vê aqueles discursos, aquelas brigas que existem entre eles, e fala, não é possível que essas pessoas estão realmente definindo um futuro de um país. A gente não espera ouvir aquela isso, briga, né? que teve entre o Barbosa e o Gilmar Mendes. Aquilo é uma verdade. Você sabe que, eu posso estar enganado, mas assim, nos Estados Unidos, qualquer ministro do Supremo é proibido de dar entrevista. Não, é uma aberração. Ninguém isso que a gente sabe vê aqui. a cara deles. É uma aberração. Você sabia disso? Sim. Aqui, se eles andarem na rua, pede autógrafo, né? Ô, senhor, como vai? Não, ou jogam um ovo, como estão fazendo agora. É muito holofote, né? É uma coisa inacreditável. Essas pessoas não podem ter... Elas não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas é. E aí, você fica pensando, e fala, e aí, como é que faz? Será que o brasileiro... Ou, eu acredito que um dia vai ter, mas quanto tempo ainda vai demorar para que o brasileiro que vote consiga, de fato, entender tudo isso que a gente está falando? Porque tem muita gente que está me olhando agora, dizendo que eu sou coxinha, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho uma vida boa, que é por isso que eu estou falando tudo isso, porque se eu não uso bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa daquilo. Eu sei que existe isso, e eu sei que, de uma certa maneira, é compreensível que eles pensem assim. Mas eu não estou falando por mim, eu não estou falando pela minha classe social. Eu estou falando por poder viver num país que seria infinito. Se há 10 anos atrás, quando o Lula tinha todo o poder que ele tinha, de popularidade, de dinheiro em caixa, do Brasil ser o país dos países, né? Nunca vou me esquecer da capa do Econômicos com Cristo Redentor decolando. Se esse cara tivesse tido a decência na vida de ter feito a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que ele teria todas as condições do mundo de fazer, o país hoje seria quase um país de primeiro mundo. E você faltou aí só uma coisa, que é a educação. Porque eu acredito que qualquer mãe, Fabrício, trocaria uma bolsa, qualquer dessas, por uma boa escola para o seu filho. Porque ali é onde está a salvação. Então, na verdade, eu acho que as políticas sociais, em dado momento de qualquer país, numa situação como a nossa, era importante. Uma criança com fome na escola, ela aprende menos, mas isso precisa ter um fim. E nós fizemos justamente o contrário. Quanto maior era o número de bolsas distribuídas, de mais assistência, isso era bonito. Mas com o passar dos... compra voto, isso é compra de voto. Eu sei, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa fazer essa inversão. Mas eu sei, mas o problema é que fazer essa inversão com o grau de educação que temos ainda é uma coisa que vai demorar. Enquanto isso... Mas tem que começar, uma hora começa, por mais né, que seja um país que é absolutamente... É a maior área plantável do mundo, um país onde praticamente... de ponta a ponta tem uma terra absolutamente fértil, não tem grandes problemas de terremotos e tempestades e não sei o quê. É um país que tem tudo para ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas a gente é dirigido por pessoas que nós votamos. E é por isso que eu digo uma coisa também, Fabrício. Às vezes as pessoas falam assim, porque o brasileiro isso, o brasileiro tem o governo que merece. A gente não pode nem acreditar nisso. Ok, tem algumas pessoas que levam a vida tentando levar vantagem e tudo mais, mas as pessoas que você conhece, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, os parentes delas, não são pessoas que levantam todo santo dia, vão trabalhar e vão ganhar o seu sustento dignamente? Então, o primeiro passo é não acreditem nessa balela. É o que nós merecemos isso. Ok, nós também gostamos... uma grande parcela da população gosta de levar vantagem, mas isso não nos define. Isso pode ser também, mas isso não é tudo. Bom, nós somos um país sério. A gente vai falar sobre isso, mas nós somos um país sério. Também, né? Nós somos um país sério. E nós precisamos nos embutir desse amor próprio, desse orgulho. E dizer, não, nós merecemos coisas diferentes. Nós merecemos uma escola decente para as nossas crianças. E voltando a essa questão do Lula, eu voltei no PT no primeiro turno do Lula. É óbvio que eu me sinto extremamente traída.
por ingenuidade, por ideologia, não importa. Mas aquilo foi um tapa na minha cara, como foi na cara de todos os brasileiros. Se a educação fundamental tivesse sido lá atrás remodelada para o mínimo de decência, de dignidade daquela criança e preocupação com o seu futuro, passados esses anos, de 2002 para cá, são 15 anos, o PT ficou 13 anos no poder. E continua falando que a educação tem que ser melhor, que tem... Fabrício, então, assim... saiu a semana passada, saiu uma pesquisa, o aluno de terceiro ano completo, ele não tem capacidade de fazer as 4 operações matemáticas. 54% dos alunos não têm capacidade para fazer as 4 operações da matemática. Então, o que se foi feito com o dinheiro, com o tempo dessa criança, com o futuro dessa criança? Livro. Então, isso daí... A gente precisa acabar. Mas o que foi feito com o dinheiro está no teu livro. Vai estar no 2 e no 3. Porque não dá, ainda se roubasse 10 milhões, não, tem que ser bi, tudo bi. Exatamente. É uma coisa inacreditável. Perderam a mão, Fabrício. Foi um prazer enorme de ter aqui, super obrigado. A gente tinha que falar mais 3 programas sobre isso. Será um prazer. Teus dados estão aqui, tuas mídias sociais, teus contatos. Tá bem, obrigada. Hashtag Receita na Mesa, fale mal, fale bem, ajude a gente, fale mal, fale bem. Ajude a gente a fazer um programa cada vez mais bacana para você, todo dia aqui. Obrigado e até mais. Obrigada.